Querido irmão do canal EBD em Foco, o meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do canal EBD em Foco, da editora Betel, da lição de adultos. Hoje nós teremos mais um imenso prazer, principalmente terei o imenso prazer de compartilhar com os irmãos daquilo que eu aprendi no decorrer dessa lição, estudando essa lição. Eu quero, antemão, pedir desculpas aos irmãos que nos acompanham, assistindo os nossos comentários, escutando os nossos comentários. A lição de passada, nós fizemos um comentário também na mesma quinta-feira. Porém, eu subi o vídeo no canal, né? E na hora que nós fomos editar o vídeo no canal, de alguma forma lá eu coloquei como se ele tivesse privado, né? E nenhum dos irmãos conseguiu ver. Só quem conseguiu ver foi eu, né? E quando eu fui perceber, já foi tarde, né? Tanto, se eu não me engano, eu consegui botar ele, nós conseguimos aqui do canal colocar ele, parece que foi segunda ou foi terça-feira, né? Já dessa semana. Então, desde já eu quero pedir para os irmãos, me desculpa, por favor, em nome de Jesus, né? E hoje, terminando de fazer esse comentário, eu irei subir o vídeo para o nosso canal, né? E irei conferir, né? Não vou ter mais essa displicência, né? De não conferir, né? Se realmente o vídeo está no ar ou não, se está em privado ou não. Viu, irmãos? Me perdoe, em nome de Jesus. E vamos para a lição de hoje. Só lembrando outra coisa. Se você ainda não usa os nossos slides em PowerPoint, né? Eu peço que você se cadastre na nossa plataforma no site www.ebdinfoco.com. Lá você terá acesso aos nossos slides, né, em PowerPoint e também alguns cursos, né, que nossa plataforma oferece. Curso didático. No final aqui dos slides tem todos os cursos. Amém? Eu quero desde já então mais uma vez agradecer a você por essa atenção e peço desculpa mais uma vez pelo ocorrido da semana passada. Então vamos para a lição de hoje, pois é um tema muito importante, muito bom para nós aplicarmos nos nossos dias hoje, né? A lição de hoje eu vou fazer muitas aplicações nos nossos dias atuais, né? Tanto que o livro de Levítico, ele é um livro muito bom, né? Para nós fazermos aplicações práticas, né? Aplicações práticas, né? E o livro de Levítico, ele é uma tipologia, né, de Cristo, né? A tipologia do sacrifício de Cristo e assim por demais. E hoje nós iremos estudar sobre a consagração do sacerdote. Nós temos também que entender uma coisa, que até nesse exato momento nós estudamos sobre as ofertas, né, que os sacerdotes eles faziam para trazer a comunhão entre Deus e o povo, né? Os sacerdotes eram intercessores, né, diante dos homens para com Deus. Amém? Então até que nós estudamos sobre essas ofertas, né? E na lição de hoje nós iremos estudar, né, como era que esse sacerdote, ele era, melhor dizendo, ele foi consagrado, né? Esse sacerdote, ele foi consagrado para quê, Thiago? Foi consagrado para oferecer algo a Deus, no caso aqui os sacrifícios, né? Ele intercedia pelo povo, né? Mas só que antes dele oferecer sacrifício pelo povo, ele teve que passar por um processo, ele teve que passar por um aprendizado, né? E no decorrer da lição nós iremos fazer muitas aplicações práticas mediante a consagração de um obreiro, mediante a consagração de um irmão, né? Vamos lá? Vamos para a lição? O textuário é Levítico capítulo 8, versículo 12, nos diz assim: Deus derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo, né? Como o texto bíblico mesmo diz, sem a unção de Deus, né? O homem, ou melhor dizendo, sem o texto bíblico não, me perdoe, né? Já vai eu falar alguma coisa aqui que não está na Bíblia, né? Mas de acordo com o textuário, né? Nós podemos aqui fazer um breve comentário que sem a unção de Deus, o homem não consegue satisfazer a vontade dele. Amém? O homem ele só consegue praticar, né, a obra do Senhor, né, temendo a ele, se ele estiver com a unção de Deus, né? Eu não estou me referindo aqui que uma pessoa tem que ser pastor, ou uma pessoa tem que ser aqui um obreiro, ou um cantor, né, para fazer a obra de Deus, não. Eu estou me referindo ao seguinte, que quando você escuta uma pregação, que quando você escuta um louvor, que a pessoa não tem unção de Deus na vida dele, fica uma pregação ou um louvor vazio. Mas você pode observar, né, que as pessoas que têm a unção de Deus, quando elas abrem as suas bocas para louvarem a Deus, seja com um hino ou com a mensagem, a presença de Deus é real no meio do seu povo. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre a vida daquele que está ministrando. E da mesma forma, era o sacerdote.
O sacerdote ele tinha que ter a unção, né? A unção de Deus, que representava o azeite. Né? O azeite tinha que ser derramado sobre a vida do sacerdote para que ele exercesse a função sacerdotal. Amém? Vamos então aqui para a verdade aplicada. O sacerdote de Jesus Cristo, diante de Deus, é a certeza de sempre sermos aceitos pelo Senhor. Amém? Né? Desculpa. Nós podemos observar que no Antigo Testamento, os sacerdotes eles ofereciam sacrifício. Por quem? Por ele e pelo povo. Não era somente pelo povo que o sacerdote oferecia o sacrifício, mas o sacerdote ele oferecia sacrifício tanto pelo povo como por ele. Porém, já no Novo Testamento, né, Cristo, ele é o nosso sacerdote. Né? Foi o próprio Cristo que se tornou-se sacrifício por nós. Para quê? Para que os nossos pecados fossem remidos. Né? Foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício que agradou a Deus, foi um sacrifício que trouxe para com o homem diante de Deus a sua própria comunhão, né? Então é por isso que nós crentes, cristãos em Cristo Jesus, devemos ter convicção da nossa salvação, devemos ter convicção da nossa aceitação por Deus. Por quê? Porque nós entendemos plenamente que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para possibilitar a eu e a você a devida salvação, que é tanto aquilo que nós desejamos aqui nessa terra. Amém? O texto de referência está no livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 10 ao 12, e o capítulo 9, 1, 23 e 24. Nós do canal BD em Foco costumamos não fazer a leitura do texto de referência. Portanto, peço que você pause o nosso comentário, pause o vídeo, faça a leitura do texto de referência e inicie novamente conosco aqui, já na parte da introdução da lição. Vamos lá para a introdução? Nos sacrifícios, no sacerdócio, temos uma figura do Senhor, né? Que é Jesus Cristo. Claro, Jesus é o perfeito sacrifício e o perfeito sacerdote. Como sacerdote, está diante de Deus para interceder por nós, que foram alcançados pelo seu sacrifício. Amém? Cristo foi aquele que intercedeu por nós nessa terra. Em qual sentido, Tiago? Em muitos sentidos, mas dentre eles, na nossa salvação. Quando Deus olha para o homem, vê o homem pecador, Deus não enxerga o homem como seus pecados, com seus delitos e pecados, não. Mas Deus enxerga quem? Deus enxerga Cristo. Deus enxerga Cristo na nossa frente. Porque quando ele olha para nós, ele vê o espelho que é Cristo. E nós, pela fé, acreditamos em Cristo, né? Então, quando Deus olha para o homem, Deus não vê mais o homem pecador, mas Deus vê o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? Ou seja, é o próprio Cristo que intercede por nós. Nós não dependemos mais, voltando aqui na parte da introdução, né, que Cristo agora é o nosso sacerdote, né, mas nós não dependemos mais de, ou melhor dizendo, não é que nós dependemos mais, porque tem muitas instituições que dependem, né, de Maria, de José, de João, né, do padre, né, e até mesmo tem pessoas que pensam que nós dependemos do pastor para que nós possamos conversar com Deus. E não, nós não dependemos de ninguém mais para interceder por nós. Simplesmente Cristo. Cristo é o nosso único intercessor. A Bíblia diz que Cristo é o único intercessor entre o homem e Deus. Amém? Vamos então para o tópico primeiro, o sumo sacerdote, que é Arão, né? Deus em sua vontade soberana, melhor dizendo, Deus em sua soberana vontade, escolheu Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. Não foi uma escolha por mérito da família de Arão. Por sua infinita graça, Deus separou uma família para que estivesse perante ele para interceder pela nação de Israel. O grande privilégio de Arão e seus filhos também trouxe uma grande responsabilidade perante Deus e diante da nação. E diante da nação, né? Deus, irmãos, nós temos que entender isso, né? E peço que você também, como é que eu posso falar? Flexiona não, como é que eu posso... Me fugiu aqui agora a palavra da minha mente, né? Peço que você bate na mesma tecla, nessa tecla, que Deus, ele escolheu Arão, não pela sua beleza física, não porque Arão tinha uma boa desenvoltura no sentido de homilética, de pregar, não porque Arão era um bom palestrante, não porque Arão, ele cantava, ou ele era muito esperto na sua casa, não. Deus escolheu Arão pela sua infinita graça. Foi por graça. Não foi pelas atitudes ou pelas obras de Arão. Não foi por isso. Não foi. Né? Deus escolheu Arão pela sua infinita misericórdia e graça. Tem um texto da Bíblia que diz que
Deus, ele não escolhe os capacitados. Eu quero até pedir para os irmãos, eu não sei se isso está na Bíblia, eu tenho até que examinar esse texto. Porque muitas das vezes a gente fala que tem coisa que está na Bíblia e não está, né? Mas um ditado que nós costumamos usar, né? E nós usamos com frequência é que Deus não escolhe as pessoas que já estão capacitadas, não, né? Deus, ele capacita os escolhidos, amém? Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são, esse sim está na Bíblia, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa e duvidamos da sua capacidade, né? Mas Deus não. Deus, ele olha para o interior daquela pessoa e vê se aquela pessoa está, ou melhor dizendo, e olha para o interior da pessoa e coloca no interior da pessoa a capacitação para que ela venha dar frutos no seu reino, né? Só que uma pessoa que exerce um cargo, né, nas denominações hoje, nas instituições hoje, também tem um grau de responsabilidade muito grande sobre elas, que era assim que acontecia com os sacerdotes do Antigo Testamento. Amém? Então, hoje também somos escolhidos, né, pela misericórdia e graça de Deus. Por exemplo, quando é escolhido um pastor para ser pastor de uma denominação, de uma instituição, né, quando é escolhido alguém para ser obreiro, nós devemos entender que somos escolhidos mediante a graça de Deus, não por nossos méritos, não por nossas atitudes. Amém? Então vamos aqui para o tópico número 1, a convocação da Assembleia. Para a realização do ato da consagração do sacerdote, Moisés convoca toda a congregação à porta da tenda da congregação, Levítico 18:3, como o Senhor ordenara, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Todos eles foram lavados com água, símbolo da palavra de Deus. Amém? E depois os vestiu. Uma simbologia perfeita do que acontece com os que hoje são chamados para o serviço do mestre. São purificados pela lavagem da palavra de Deus e vestidos com as vestes da salvação. Toda a congregação assistiu à cerimônia. Daqueles que estariam incumbidos do privilégio, da responsabilidade pelos interesses mais importantes perante o Senhor, né? Ou seja, a convocação da Assembleia. Vamos lá, né? Toda nação, irmãos, ela deve ter alguém que o guie, né? Ter alguém que o lidere, amém? O povo de Deus também tem um líder, né? O povo de Deus tem um líder. O povo de Deus também não é um povo sem alguém que o lidera ou alguém que o represente. Não. O nosso líder, né, que é o nosso Salvador, é Jesus. Amém? No Antigo Testamento, Deus, óbvio que nós observamos, nós estamos estudando sobre isso, que no Antigo Testamento, Deus escolheu Arão e seus filhos, né, para cuidar da obra do Senhor, né, e abençoar o povo. Hoje não é diferente. Deus, ele escolhe homens, escolhe mulheres, né, da sua presença para quê? Para abençoar o seu povo, para cuidar do seu povo. Amém? Então, hoje nós temos que entender isso, né? Que se uma pessoa é colocada para exercer uma função na igreja, nós temos que entender que foi mediante a vontade de Deus. Embora não seja a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. A unção de Arão. Vamos lá para o segundo subtópico do tópico primeiro. Opa, desculpa. Moisés ungiu o tabernáculo e em seguida também ungiu Arão. Amém? Observamos que Arão foi ungido antes do sacrifício ser realizado. Um tipo do Senhor Jesus Cristo, que foi ungido no início do seu ministério e antes de morrer na cruz do Calvário. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Todos os israelitas precisavam de um sacerdote para chegar, ou melhor dizendo, para poder chegar à presença de Deus. Assim, em Cristo, todo salvo tem a ousadia para chegar diante do Senhor. Amém? Né? A unção de Arão. Nós observamos que Cristo ele foi levado para o deserto para quê? Para ser preparado, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus para o deserto. Lá no deserto, Cristo se preparou, né? Antes de exercer o seu ministério terreno, Cristo se preparou. Agora imagine, se o próprio Cristo, né, que foi o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, ele precisou passar por um processo de preparação, precisou passar por um processo de aprendizado. Quanto mais nós, hoje, que somos pecadores, né, que somos declarados pecadores, quanto mais nós, hoje, que a todos os momentos pecamos, lutamos constantemente para não pecarmos, meu irmão, para com esse negócio de, por exemplo, nós estamos numa instituição, aí essa instituição está demorando para consagrar você, que almeja ser obreiro, né? Aí tem uma outra instituição que fala assim, não, vem aqui que eu te consagro rapidinho. Ei, presta atenção, calma, né?
instituições que consagram qualquer tipo de pessoa a obreiros, instituição que anda dando cargo para todo mundo de qualquer jeito, ei, você tem que repensar, examinar se você está na instituição certa. Amém? Por quê? Porque é necessário passarmos por um processo de aprendizagem antes de nós exercermos alguma função na obra do Senhor. A unção sobre Arão era a aprovação e confirmação de Deus para que ele tivesse autoridade para exercer o ofício sacerdotal. Jesus também tem autoridade para exercer o ministério sacerdotal em favor de todos os crentes. Por quê? Porque Cristo ele se preparou, porque Cristo ele se capacitou, né, para nós exercermos a função. E nós hoje devemos simplesmente nos colocar na posição de servo. Para quê? Para que Deus venha nos capacitar e fazer com que nós possamos usufruir das coisas do Senhor, que é praticarmos a palavra do Senhor, que é desenvolvermos os nossos trabalhos na obra do Senhor. Amém? O subtópico 3 do primeiro tópico nos diz assim: o sacrifício por Arão. Mesmo sendo escolhido para ser o sumo sacerdote, Arão era pecador e necessário era um sacrifício para que pudesse estar diante de Deus para a nação de Israel. Levíticos 8,14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E para começar o seu ofício, Arão precisou ter os seus pecados expiados. Toda pessoa que queira servir a Deus tem que ter a experiência da regeneração, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou para a lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Amém? Né? Toda pessoa, irmãos, toda pessoa que deseja realizar a obra do Senhor, que um dia quer praticar, né, a vontade de Deus, tem que nascer de novo. É impossível uma pessoa agradar a Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque por mais que ela quer fazer alguma coisa para o Senhor, ela vai querer fazer alguma coisa para o Senhor, mas num interesse próprio. Amém? Como assim, Tiago? Existe. Existe muita denominação por aí, como por exemplo, que, eu não vou citar nome de denominações poéticas, mas existe muitas denominações, né, que pregam a palavra de Deus de uma forma distorcida para se beneficiar. Amém? Não quero aqui entrar em detalhe, eu tenho certeza que cada um dos irmãos sabe do que eu estou falando. Amém? É necessário, irmãos, que nós devemos passar pelo processo de discipulado. Toda pessoa que quer se tornar obreiro, ela tem que passar pelo momento de aprendizagem. Ela tem que passar pela sala do discipulado. Todo novo convertido tem que passar pela classe do discipulado. Para quê? Para que na classe do discipulado ela vai aprender, né, como por exemplo, como batizar um outro irmão, né, como num culto de doutrina, como nós devemos comportar, como devemos ensinar no culto de doutrina, né? E assim por diante. É no culto de discipulado que você aprende tudo. Aprende é como se fosse uma creche, né? Ninguém pode chegar hoje, né, sem ter nenhuma formação, escolaridade, e falar assim, vou fazer uma faculdade, né, por exemplo, de teologia, né? Isso só vai acontecer por quê? Porque você tem o certificado de conclusão do ensino médio. E você só consegue concluir o ensino médio se você fez o ensino fundamental. E você só vai fazer o fundamental se você fizer a creche. Da mesma forma, na obra do Senhor. Ninguém aceita Jesus hoje e imediatamente já se torna um pastor. Não. Por quê? Porque é necessário passar por um processo de quê? De regeneração, né? De nascer de novo. E outra coisa que nós temos que prestar atenção. Arão, ele deu exemplo. Como é que ele deu exemplo? Se tornando, fazendo sacrifício por ele mesmo, antes de fazer sacrifício pelo povo. Portanto, nós devemos dar o exemplo antes de querer cobrarmos algo de alguém. Amém? A consagração dos filhos de Arão, tópico número 2. Arão e seus filhos separados para o sacerdócio em Israel são uma figura de Cristo e sua igreja. A responsabilidade de Arão era superior à de seus filhos, mas os filhos de Arão também eram sacerdotes, né? A consagração dos filhos de Arão, vamos lá, foi o próprio Pedro que falou para nós. O que foi que Pedro falou para a igreja? Que nós somos geração eleita, nós somos o sacerdócio real. Amém, irmãos? É claro que, assim como Arão, né, ele foi superior aos seus filhos, Cristo também é superior a nós. Nós hoje não somos sacerdotes? Somos, mas Cristo é superior a nós. Amém? Então vamos adentrar aqui na lição de hoje. Aqui é só explicando aqui que eu acabei de comentar. Entrar na lição de hoje não, me perdoe. Vamos entrar aqui no tópico número 2, né? As vestes dos filhos de Arão. Os filhos de Arão também foram vestidos, mas não eram vestes iguais às de Arão.
Amém? Todos aqueles que oficiavam no templo precisavam estar vestidos com as indumentárias corretas que o serviço exigia. Chegar para servir o Senhor no templo sem as roupas próprias para o serviço seria uma desonra ao Senhor e não seriam aceitos os serviços do sacerdote. Olha. Vamos lá. Podemos também dizer que todos que servem ao Senhor devem se portar adequadamente, isto é, com moral e ética ilibada e sem descuidar da vida espiritual, né? Moral, ética e a vida espiritual. Isso se chama o quê? Ética. Irmãos, vamos lá, né? Vamos lá nesse tópico número 2 aqui, que é um tópico bem complicado, né, de nós explicarmos. Mas vamos lá tentar passar aqui para os irmãos aquilo que nós acreditamos, né? Aqui, irmão, nesse tópico número 2, principalmente nesse primeiro subtópico, né, cabe a cada interpretação pessoal. Cada pessoa tem sua forma de interpretar, né? Por exemplo, você pode ir em duas direções. Existem muitos que usam, por exemplo, paletó, gravata, né? Existem muitos que usam vestidos longos, né? São bem vestidos por fora, mas por dentro, meu amigo, o negócio tá bagunçado. Existe muita diferença, irmão, de cultura, né? Existe, por exemplo, numa cidade que é bem fria, é impossível uma irmã ir para a igreja, né? Numa cidade que faz muito frio, principalmente no sul, né? Não usar uma meia calça, né? Não usar aquelas luvas, usar aqueles cachecol no pescoço, né? Existem instituições que proíbem o irmão de usar calça, a irmã de usar calça, né? Já existem instituições também, né, que proíbem até mesmo de um irmão usar short dentro de sua casa. Você está entendendo? Então, irmãos, cada cidade, cada instituição tem uma cultura, né? Tem uma forma de observar, somente um tópico como esse, né? Por quê? Porque existem instituições que não concordam de um irmão usar calça, já existe outro que concorda que o irmão pode usar calça, né? Existem umas que não concordam que o irmão pode usar blusa curta, já existem outras que podem, né? E o pau vai para cima, e aí por diante, né? Claro, irmãos, que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com decência e ordem. Devemos nos comportar diante de Deus com decência e ordem. Ninguém vai chegar a Deus, né? Falando que minha roupa é mais bonita, minha roupa é mais bela, por isso você tem que me aceitar. Não, não é assim. Não é assim, né? Eu prefiro nem fazer muitos comentários sobre esse subtópico para não vir aqui ofender a ninguém, amém? Vamos então aqui para o subtópico 2 do segundo tópico, o sangue dos sacerdotes. Após o sacrifício do animal, Arão e seus filhos estão juntos. Que bela figura de Jesus se identificando com os seus com o seu povo, né? Após ter morrido e ressuscitado. Após a morte e ressurreição de Jesus, a igreja pode ser morada de Deus e habitação do Espírito Santo. O sangue foi aplicado em Arão, como também em seus filhos. O sangue que foi derramado à base do altar era imprescindível em todo sacrifício pelo pecado. Amém? A consagração de Arão, junto com os seus filhos, foi com o sangue do carneiro, significando que tudo que é oferecido a Deus ou útil para o serviço a Deus tem como fundamento o sangue de Cristo. O sangue dos sacerdotes. Vamos lá. Eu me refiro a esse subtópico da seguinte maneira. O sangue de Cristo, irmãos, que foi derramado no altar, que simbolizava, né, pelo menos o que nós acreditamos, simbolizava a cruz, simbolizava o sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? O sangue que foi derramado no altar, lá no Antigo Testamento, simbolizava e tipificava, né, o sangue sendo derramado na cruz do Calvário. Né? Lavou de cabeça aos nossos pés o sangue. Como assim, cara? Tu me pergunta, né?
O sangue de Cristo purificou o homem de todo pecado, correto? Então, quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, amém? E o seu sangue ele foi derramado naquela cruz, tipificava agora nós que cremos nele, o sangue sendo aspergido também em nós. Assim como foi aspergido nos filhos de Arão, né? Em Arão e nos seus filhos, também esse sangue foi aspergido em nós. Como? Mediante a nossa fé depositada em Cristo Jesus. Todos nós que cremos em Cristo, todos nós que depositamos a nossa confiança em Cristo, o que acontece? O seu sangue é derramado também sobre nossas vidas. Para quê? Para que venha trazer comunhão diante do homem para com Deus. Amém? O terceiro subtópico, o azeite nos sacerdotes. Após o sacrifício oferecido no altar e o sangue ser colocado sobre Arão e seus filhos, o sangue e o azeite podem ser espargidos sobre eles. Antes, Arão foi ungido sozinho, mas agora ele pode estar junto dos seus filhos. Após sua morte e ressurreição, Jesus ele pode se identificar com o seu povo, né? Jesus ele veio para buscar o quê? O que se havia perdido. E considera o homem desfrutar do que ele sempre gozou junto com o Pai. João 17:19, o que está dizendo? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados em quê? Santificados na verdade. Amém? O azeite, irmãos, aqui, nesse sentido aqui, né, nesse comentário, eu quis aqui, né, no meu modo de pensar, conjecturar, tipificava o Espírito Santo. Lembra que o mesmo, no caso aqui, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre o povo, né, para que nós andássemos de acordo, né, com ele, para que nós pregássemos de acordo, né, com a sua vontade. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele serve para o povo como um combustível. Amém? O azeite serviu para o povo, como eu dizendo, o azeite serviu para a nação de Israel, né, para consagrar eles. Da mesma forma, o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo, ele consagra o crente. Em que sentido? Consagra ele a pregar, consagra ele a evangelizar, consagra ele, a motivando a ele a ir mais à frente para pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos para o terceiro tópico? A glória e o fogo do Senhor. Após a consagração de Arão e seus filhos, Deus faz, através de Moisés, uma promessa. Porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Levíticos 4, nós dizemos Levíticos 9, 4. Tudo que temos estudado no livro de Levítico até agora se resume muito bem nessa promessa. Deus quer um povo santo para que possa conviver no meio dele. Amém? Né? A glória e o fogo do Senhor. O que eu tenho que falar sobre isso? Era necessário, irmãos, era necessário que o povo, né, ele se aproximasse de Deus, se aproximasse da presença de Deus, que a comunhão entre o homem e Deus estabelecesse, né? Só que o pecado, ele fazia essa separação entre o homem e Deus. Por isso, então, que teve que Arão oferecer sacrifício pelo povo. Amém? E por ele, por quê? Para que o homem fosse aproximado diante de Deus. Então, mediante esse contexto, que quando Arão ele é apresentado pelo Senhor, né, por Moisés, e que apresentava também os seus filhos, Arão oferece o sacrifício por ele, para expiar os seus pecados. Amém? Porquanto hoje o Senhor, ele vos aparecerá. É por isso, é nesse contexto aqui, né, que o fogo do Senhor aparece. E vamos então aqui para o primeiro subtópico, o terceiro tópico, comendo na tenda da congregação. Isso é muito importante. Arão e seus filhos deveriam ficar 7 dias na porta da tenda da congregação. Deveriam se alimentar naquele local e fazer tudo o que for ordenado. Pois se assim não fizesse, o que acontecia? Eles morriam. Assim, aprendemos os princípios bíblicos sobre o cuidado, seriedade e zelo, preparo para o exercício do ministério. Os detalhes aqui apresentados não são exigidos hoje para que os obreiros da igreja, porém os princípios permanecem. Amém? O que mais nós vemos hoje, queridos irmãos, não se espante, mas o que mais nós vemos hoje acontecer na igreja do Senhor, nas instituições, né? São irmãos que acabam de se converter, são irmãos que acabam de aceitar a Jesus, né? E já terem cargos, eu não me refiro a um cargo pequeno, me refiro a cargos altíssimos.
São pessoas que acabam de aceitar Jesus e já é um presbítero, né? Já é apresentado como um pastor, né? Sequer foi regenerada a sua vida por completo. Amém? Irmãos, nós devemos tomar muitos cuidados com essas instituições que ficam prometendo cargos e mais cargos e mais cargos. Amém? É necessário que as pessoas elas se amadurecem primeiro, né? Passem por um processo, né? Para que depois, aí sim, elas saiam, né? Para fazer algo por Deus no meio do seu povo. O fogo do Senhor, o subtópico número 2, o terceiro tópico. Quando tudo é feito conforme Deus, como eu dizendo, quando tudo é feito conforme Deus diz que deve ser feito, então acontece o que encontramos em Levítico 9:24. O fogo caiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Essa é a confirmação de que Deus aprovou tudo o que fora feito. Deus mesmo, foi o próprio Deus que acendeu o altar de Israel. E agora a responsabilidade dos sacerdotes era manter o fogo aceso. A regra é simples. Deus acende o fogo no altar e os seus servos comprometem, ou melhor, compromete mesmo, né? Comprometem, né? Nem compete, dá o mesmo, mas comprometem a manter esse fogo. Amém? Infelizmente, o altar de Israel se apagou. Deus acendeu o fogo da igreja no dia do Pentecostes. E como nós estamos hoje? Amém? Cristo, ele acendeu o fogo. Eu sempre costumo pregar sobre isso nos cultos, né? Que Cristo, ele acendeu o fogo, ele incendiou a nossa geração. Porém, quando Cristo, ele morreu, né? Muitos discípulos ficaram com medo. De quê, Tiago? De morrer também, né? E muitos, mesmo vendo que Cristo ressuscitou, muitos ficaram em cavernas, muitos ficaram acovardados, muitos se acovardaram. Por isso que então que foi necessário que houvesse o derramamento do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes. Amém? Foi no derramamento de Pentecostes que o cristão, ele começou a ter coragem. Para quê? A Bíblia diz que depois que Pedro saiu do derramamento do dia de Pentecostes, o que aconteceu? Em uma das suas pregações, quase 3.000 almas foram salvos, né, pela sua mensagem. Isso chama o quê? Isso chama presença do Espírito Santo em sua vida. Amém? Então, irmãos, muitos que passaram após os discípulos também continuaram com esse fogo aceso, né? John Wesley, Charles Spurgeon, né? Lutero e outros demais. Não quero aqui nem me alongar nisso. Mas será que hoje nós estamos também continuando mantendo esse fogo aceso no altar? Será que nós continuamos pregando a verdadeira essência de Cristo? Será? Repense sobre isso. Para concluirmos a nossa lição no ponto número 3, o fogo estranho. Nós temos que após Moisés, Arão e seus filhos obedeceram às ordenanças do Senhor, contidas no capítulo 8 e 9. E a glória do Senhor se manifestou, e o fogo veio da parte do Senhor, e todo o povo jubilou. Os filhos de Arão trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Quando Nadab e Abiú não agiram de acordo com as leis de Deus, saiu fogo de diante do Senhor, e eles fizeram o que foi que aconteceu com eles? Eles morreram. Tem muitas instituições por aí. Aplicação pessoal, vamos lá. Tem muitas instituições por aí usando fogo estranho. Porém, irmãos, no dia do juízo, meu amigo, esses presidentes de instituições aí, essas pessoas, né, que estão usando esses fogos estranhos, não vou aqui nem me aprofundar nisso, irão ser todos consumidos no fogo eterno. No fogo, na condenação eterna. Por quê? Porque ficam zombando das coisas do Senhor. Não cuidam da obra do Senhor com zelo. Fica querendo oferecer coisas a Deus de qualquer forma. Fica usando o nome de Deus em benefício próprio. Amém? Vamos para a conclusão? Temos em Cristo um sumo sacerdote perfeito que entrou uma vez no santuário celeste com seu próprio sacrifício. Irmãos, nós devemos lembrar na nossa classe, somente nessa aula, que Cristo ofereceu sacrifício somente uma vez. No Antigo Testamento, né, todo ano, os sacerdotes ofereciam sacrifício por eles e pelo povo, né? Mas nós observamos que Cristo, nosso sumo sacerdote, ofereceu sacrifício somente uma vez. Não foi por ele, mas foi por todos nós.
realizando então uma perfeita redenção e otorgando a todos os que creem a ousadia para entrar e permanecer na presença de Deus. Eu quero desde já agradecer a cada irmão que, que parou um pouco para nos assistir, que parou um pouco para assistir os nossos comentários. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a sua aula. Lembrando que aqui no Sinal das Lições tem as perguntas, né? E tem as respostas. Se você que usa o slide na sua sala de aula, fique à vontade para usar aqui as perguntas e as respostas. Que Deus em Cristo nos abençoe. E essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco.